Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala é o Vidal. E finalmente, depois de mais de 20 capítulos, esse mangá finalmente começa. E aí, pessoal, aqui é o Sombra e quem diria? Eu acho que ele está começando a tocar a minha alma. Então pessoal, estamos mais uma vez aqui reunidos para mais um cast de cada dia, mais um passo nessa nossa maratona desse segundo mangá de Shinigami que a gente vai falar. E dessa vez nós vamos falar sobre a primeira metade do segundo arco de Soul Eater. É um arco bem grande, então a gente decidiu dividir. Então a gente vai falar aqui dos primeiros 17 capítulos, do 24 ao 40 do arco da aracnofobia. E olha, de fato, eu acho que depois de ver, eu acho que eu tô concordando começando a entender porque você gostou desse mangá, Vidal. Não. Assim, sendo sincero, foi uma melhora pra mim comparado ao primeiro arco. Dito isso, eu acho que tá um pouco abaixo do que eu ainda lembro, sabe? Eu falei começando, não tô falando que ele tá. Que ele tá. Mas antes de começar aqui, um aviso aqui. Nós agora estamos postando os podcasts no YouTube. Para você que está ouvindo no Spotify, isso não vai mudar nada. Se você está ouvindo agora pelo YouTube, seja bem-vindo. Eu sei que isso aqui agora é coisa tipo de. É uma coisa que a gente não vai estar acostumado, mas tipo, você que está vindo pelo YouTube, deixa seu like aqui, comenta alguma coisa. Você que está vindo pelo Spotify, comenta alguma coisa aqui também, porque eu sei que tem uma caixinha de comentário aqui no Spotify que quase ninguém usa, eu acho. Isso lá, avalie o podcast de 5 estrelas. Eu acho que isso também ajuda com o engajamento aqui. Aproveitem da maneira como a gente fizer o cast, porque a gente vai deixar ele disponível. Mas enfim, aqui a gente começa. Bora começar logo aqui pra gente falar, porque eu acho que vai ser engraçado. Tipo, a gente vai ter que falar. Bora ver quando a gente for falar algum dia de algum outro mangá de Shinigami. Talvez o Shaman King, se você considerar ele como um mangá que tem coisa a ver com Shinigami, mas bora. Porque assim como foi com um dos sketches de Bleach que a gente já fez aqui, no nosso programa, também deu um problema de gravação quando a gente tava fazendo essa parte desse aqui. Olha, a gente já passou disso, foi um problema do Discord. Agora a gente vai finalmente falar aqui do arco de boa. E olha, ele começa onde o último terminou, com Crona sendo chamado agora para ser estudante, a Maka indo lá ajudar, junto lá Porra, esqueci o nome. A professora Mary. A Mary, que agora vai ser professora, mesmo que em nenhuma parte do arco até agora ela tenha sido. Aí que tá, uma coisa que eu fiquei pensando, assim, nesse tempo agora, será que algum deles tem, de fato, formação pra ser professor? Olha, da maneira como você se explicou no último cast, parece que só quem conseguiu completar com uma arma, conseguiu fazer uma arma virar uma arma da morte, que se formou. Ou seja, até agora aparentemente é só o Stein. Tem só o Stein e o Spirit que podem realmente serem considerados formandos. Não, porque quem fez o Spirit virar Deathside foi a mãe da Maka, o Sten não. Peraí, eu acho que eu tô esquecendo aqui as coisas. Não foi o Sten que fez ele virar a arma da morte? Não, foi a mãe da Maka. O Sten, ele só foi o primeiro parceiro dele. Sei lá, é um detalhe de world build que o Okubo não pensou, porque ele não pensou em um monte de coisa nesse mangá, então. Não, assim, é que só acho engraçado, tipo, o Shinigami, ele só falando, não, Mary, agora você vai ser professora aqui da escola. Eu só fico pensando, ela tem formação pra isso? O que ela iria ensinar? Tipo, ela ia ser professora de aula prática, assim, sabe? Tipo, mas sendo que o Sten já faz meio que isso. Então sei lá, eu fiquei pensando sobre isso. Eu sei que é nitpick, é que, sei lá, eu faço eu faço licenciatura pra matemática, então eu sei que a faculdade é uma parte muito importante pra essa questão de ser professor. Exatamente, eles só estão na escola. Vai saber se tem uma faculdade de Shinigamis. Ia ser um spin-off maneiro. Ia ser um spin-off legal.
Mas enfim. Agora, então a Crona agora vai se aderir à escola. Tem todo um capítulozinho muito legal que é ele interagindo com o pessoal, a Maca apresentando as coisas, ele fazendo um poema muito deprimente. Que todo mundo lê e fica muito deprimente no cantinho, e a Crona vai também pro cantinho, é bem engraçado. Aí o Cid também vai porque porque ele tem um aviso pra dar pro pessoal, e dois, porque ele também tá triste porque Crona se assustou com ele quando viu ele. Então, para essa aula prática de treinamento de Crona, eles vão para a República Tcheca, porque lá aparentemente o Golem, que aparentemente lá eles fazem golems, o golem mais antigo da vila está descontrolado, então eles vão lá averiguar isso, e quando eles vão lá, eles seguem um cara que aparentemente vai mostrar para eles. Acontece que esse cara se revela como o Kiriko, que, pelo que eu entendi, ele não é aquele cara. Ele é tipo, ele aparentemente ele implantou as memórias dele na linhagem dele para que quando chegasse a hora elas despertassem na pessoa e ela se tornasse ele. É isso? É assim. Pensa nele, tipo, pensa assim, enquanto a Medusa é o Kenjaku, no sentido de que ela é a cientista maluca que o plano não faz muito sentido, o Kiriko é o Kenjaku no sentido de que ele tá toda hora passando o corpo dele pra outras pessoas, entendeu? Mas ele passou a consciência ou só as memórias? Consciência e as memórias. Ok. Então, ele fez isso porque aparentemente a loucura que o Kishin tá soltando tanto já tá afetando as pessoas mais sensíveis. Tanto que teve uma cena aí que é mostrando que o Stein tá começando a ser afetado tanto pela loucura e aparentemente pela Medusa. Porque aparentemente a Medusa colocou um pedaço de alma nele e isso tá fazendo ele começar a ter que lutar contra a própria insanidade. Tanto que um dos motivos, não sei se a gente comentou isso no último cast, mas um dos motivos da Mary ter sido mandada pra ser professora da Tribo 100 mesmo, é porque ela tem uma vibração de alma boa, e deixar ela perto do Sten pode ajudar ele a controlar a insanidade. Exatamente. E daí o Kiriko vai, ele ataca o pessoal usando o Golem para pim-para-pum, e eles conseguem cortar o Golem. Acontece que a gente descobre que o Golem, na real, era um recipiente. Era o recipiente da alma de uma bruxa, mas não qualquer bruxa. A bruxa que deu origem a todas as armas demoníacas. A bruxa aranha Aracne. Exatamente. Mas enquanto isso. E aí, tipo, uma coisa que a gente esqueceu de falar é que enquanto eles lutam contra o Golem, assim, que é tipo, que é o bicho, ele tá atacando todo mundo, o Kiriko ele se revela também como uma arma. É uma coisa que o Soul Eater, ele tem o próprio mérito, que é, além dele ser o precursor do gênero anti-Monster Corp, ele é o precursor de Chainsaw Man. Aham. Porque o Kiriko ele vira uma motosserra e o Golem até usa a motosserra, mas é uma de luta até que bem legal. E nessa é a primeira vez que a gente. Eu adoro o conceito de que o Kiriko é de 800 anos atrás e ele é uma motosserra. Então isso me faz pensar, então, o corpo atual dele é uma motosserra ou ele já era uma motosserra há 800 anos atrás? Olha, levando em conta que ele tinha que se esconder e não mostrar muito sangue de sangue dele, eu acho que talvez o corpo dele ele sempre tenha sido uma motosserra. É só engraçado pensar, porque motosserras não foram inventadas há 800 anos atrás. Olha sobre... Não vamos puxar Firefox aqui. Nós não... Essa explicação do porquê que existe motosserra 800 anos atrás. Não vamos trazer Firefox aqui, isso é bullshit. Invenção de anterior retcon completo. Eu sei, mas. Então ele começa a lutar. Uma coisa que eu acho bem legal aqui nessa parte também é que a Mako e o Soul, eles não conseguem lutar contra o Golem, porque o Golem é muito. O Golem é muito duro, ele é muito forte, não tem como lutar. E não tem se aproximar dele. Então, o que acontece? Crona vai ajudar. Eles têm um grande momento estilo Scooby-Doo, lá deles oferecendo biscoito Scooby pro Ragnarok ajudar. E eu vou dizer, eu gosto dessa. Porque assim, toda essa parte aqui de Crona, dele interagindo com a Maka e o Soul, dele lutando com o Ragnarok, etc., aqui, parece muito. Eu não sei se é porque a gente tá vendo muito Sentaizão aqui agora, da maratona da Junko Komura, que tem aqui no podcast, vocês podem ver depois, quem se interessar, mas é que tá.
passa muito a vibe de que Crona de fato era pra ser esse sexto membro do grupo, tipo, o membro extra que sempre tem em Sentai, sabe? Ô, cara, dá uma ajeitada no seu áudio, ele tá bem estourado. E agora? Acho que tá bom. Aliás, eu esqueci de falar, mas eu queria apontar esse ponto porque o mangá finalmente respondeu minha questão, que é o que caralhos é o Ragnarok? E eu descubro que ele é só, tipo, eu descubro que ele é só uma espada normal. Ele era só uma espada completamente normal, que foi infundida com sangue negro, que é uma invenção da Medusa. Ela inventou o sangue negro, ela derreteu o Ragnarok no sangue, misturou os dois e colocou dentro de Crona. E dando a entender que aparentemente o Ragnarok só ganhou vida quando entrou dentro de Crona. O que dá a entender, o que meio que comprova aquela teoria de que o Ragnarok pode ser tipo um reflexo de Crona, saca? Não, é porque ainda é na base muito teórica, porque tem todo esse negócio de que. Como posso explicar isso? De que, tipo, nunca é confirmado o que o Ragnarok de fato é. Se ele é de fato, tipo assim, um ser à parte que existe por causa de Crona, ou se é um caso de que ele é só uma manifestação física dos sentimentos ruins de Crona, sabe? Tipo, se Crona tivesse um psicológico bom, o Ragnarok não existiria daquele jeito, sabe? Tipo, o Ragnarok pode ser muito bem o reflexo da mentalidade que a Medusa induziu nele, de autoflagelação. O Ragnarok é apenas um reflexo disso. E aqui meio. E é tipo assim. É bem legal essa parte, mostra muito bem o desenvolvimento assim de Crona com o pessoal, o crescimento dele com o pessoal, já nessa parte, sentar com a Medusa. Dito isso, isso cai por terra, porque a aracnofobia, quando eles cortam o golem, começa a sair um montão de teia de aranha, que começa a pegar na maca e ela fica paralisada, e logo depois já surge a própria aracnofobia e Crona tem um ataque de PTSD. Não, aracnofobia não, Aracne. Aracnofobia é a organização dela. Não é que eu sei que eu tô acostumado a chamar ela também de aracnofobia, sabe? Tipo, na minha cabeça é um nome que combina mais, sabe? Então, a Aracne aqui é nos revelado de que ela é a mãe das armas demoníacas. Ela quem criou elas. Ela basicamente fez uma alquimia maluca usando a alma de uma pessoa, uma arma e uma alma de bruxa pra fazer a transformação. O que justifica porque elas precisam de uma alma de bruxa pra poder se transformar em almas da morte. E nisso ninguém gostou dela. As bruxas não gostaram que ela usou uma alma delas pra poder fazer as armas e, bem, ela é uma bruxa, então os Shinigami já não gostavam dela. E o Shinigami e o Morte quase matou ela. Acontece que ela então dividiu a própria alma em milhares de aranhas. Tanto que, tipo, teve todo um evento que aparentemente, na época que isso aconteceu, um monte de bolas negras apareceram pelo mundo e acharam que o pessoal só tava alucinando, mas na verdade era Aracne. Que ela se dividiu pelo mundo inteiro. Então, basicamente, ela tá completamente a parte de toda a situação que tá no mundo. Não, tanto que ela conhece a Maka, conhece o Soul, conhece Crona, sabe tudo o que tá acontecendo. Tipo, eu acho que em partes foi o Okubo criando esse plot pra não ter que justificar o vilão novo. Tipo, meio que ela sempre esteve aqui, ela sabe de tudo, ela já tem um plano, sabe? Então. E nisso Crona não consegue lidar e quase é derrotado, mas aí aparece o Justin, que aparece e luta contra o Kiriko, que a gente descobre que a arma dele é uma guilhotina. E eu gostaria de falar que nesse arco a definição de armas que o Okubo usa é muito ampla. É tipo, guilhotina faz sentido, mas aí eu fico pensando, como é que caralhos alguém usaria uma guilhotina pra lutar? Como arma mesmo de combate? Olha, assim, a gente nunca vai ter a resposta, porque o lance do Justin é que ele não só é o Death Sight mais jovem que já existiu, tipo, ele conseguiu o posto com 13 anos, como ele também é o primeiro caso de personagem de arma de Soul Eater, e é pra gente a história, tipo, ele é o primeiro caso de personagem arma de Soul Eater, que o lance dele ele conseguiu todas as 99 almas de pessoas da lista do Shinigami e a alma de bruxa sozinho, sem parceiro nenhum.
Ele consegue fazer tudo sozinho. Porque ele, assim, do jeito que mostrou o poder dele, realmente não precisa, né? Tipo, porque esse cara, ele lança um raio de Ultraman, né? Deu a entender que ele tem tanto controle da alma que ele consegue fazer esses ataques malucos. E nessa até como. E aí começa também uma partezinha que vai virar um dramazinho que o Soul tem por esse arco e um pouco do próximo, que é ele olhando pro Soul, pro Justin e pro Giriko e falando assim, nossa, eles são o mesmo tipo de arma que eu, mas eles são tão mais fortes. É claro que eles são, o Justin é uma arma da morte. Não, então aí que tá. Assim, pessoalmente, eu vou falar logo aqui, eu acho esse drama estúpido. Eu acho muito esquisito a forma como o Okubo trabalha o Soul. Dito isso, até aqui, até essa partezinha onde teve esse dramazinho estúpido, o que tu acha? O que tu tá achando desse drama? Olha, Vital, eu não ligo. Assim, é uma coisa de Soul Eater que muitos dos dramas eu meio que só não ligo, porque o Okubo não me deu motivos pra gostar do elenco o suficiente pra eu ligar pra esses dramas, sabe? Eu não ligo pro Sol, eu não ligo pro drama dele, porque, tipo, nessa parte do mangá, o Okubo meio que só abandonou toda a ideia de missõezinhas de coletar alma. Ele apenas completamente abandonou e, tipo, o Sol eu quero ficar mais forte, mas, tipo, ele nunca, sei lá, eles vão sair pra mais missões, porque ficar mais forte não é, tipo, treinamento, é literalmente, coleta 99 almas. Ele pode ser, tipo, qualquer tipo de alma da lista do Shinigami. Pode ser de caras fortes ou de caras fracos. E uma alma de bruxa. Pronto, você fica automaticamente super forte. Na prática, se eles quisessem, eles poderiam ir só atrás de um cara tipo o Mifune e já quebrar o sistema completamente, né? Mas tipo, mas como você falou, o Mifune é um cara especial. Não, aí que tá. O Mifune é um caso engraçado porque ele tecnicamente, eles deixam entender que ele é um caso que existe no mundo. Ou seja, existem outras pessoas como ele. Só que ele é a única pessoa que a gente vê no mangá todo. Tipo, por exemplo, pegando coisas de Fire Force, pegando coisas de Fire Force, tecnicamente, eles explicam isso no final de Fire Force, de por que gente nem o Mifune existe. Então, existem outros personagens que provavelmente estão no nível do Mifune, provavelmente, sei lá, tipo, o pessoal do final do Fire Force, aparentemente, eles são casos que nem o do Mifune, tipo, eles são tão fortes que as almas deles contariam como 99 almas de gente normal. Olha, assim, é o ponto. Como você falou, o Okubo meio que só não liga mais pro Sol como personagem, sabe? Agora ele é apenas o power-up de insanidade da marca. E nisso ele não foi nada além disso durante todo o arco que a gente viu até agora. E sendo sincero, ele não vai. Assim, o Okubo vai usar ele pra duas coisas. Um é pra isso, ou dois é pra fazer capítulo psicodélico. Que pelo menos aqui, pelo menos uma coisa que ele manda bem, a gente já faz isso daqui a pouco, mas aí tem isso, eles são derrotados, ou assim, no caso do Justin, ele derrota o Giriko, eles fogem do lugar, aí a gente vê que a Araki Não é Giriko, é Gekiro. É Gekiro. É Gekiro? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, peraí, só confirmar. Não, é Kiriko mesmo, é Kiriko mesmo. Ah, tá, ok. Giriko. Então o Giriko e a Araki, eles saem de lá, porque eles não têm mais motivo pra estar ali. E nessa eles acabam encontrando outro personagem que vai ser importante pra esse arco, que vai ser o Mosquito. Um velhinhozinho baixinho que é um vampiro. Tipo, eles não falam isso agora, mas ele é um vampiro. O Mosquito. Ele é o mordomo da Araki, né? Ele é um cara baixinho porque antigamente ele era mais forte, mas agora ele tá velhinho. Então ele leva ele. E nisso ele leva eles porque tipo, mesmo que já faça 800 anos, o grupo que a Arachne fez ainda continua forte, a aracnofobia, que tava só esperando a volta dela. O que me faz pensar se foi um caso do tipo, é o mesmo pessoal que tava vivo naquela época, ou sabe, tipo, eles fizeram alguma forma de deixar o pessoal vivo até essa época, ou se foi um caso de tipo, foi contratando mais gente, sabe, tipo, gente saiu, os filhos ficaram no lugar, sabe? Olha, eu vou falar,
Só que, tipo, um ponto interessante, porque, tipo, a aracnofobia é que esse grande é atribuído como, olha, essa grande organização do mal e tudo mais. Mas eu acho uma coisa muito engraçada, que talvez pelo formato mensal de Soul Eater, Soul Eater não exatamente tem muito personagem, né? É tipo, eu comparo isso com Fire Force. Fire Force tem, tipo, milhões de personagens. Tem, tipo, o grupo principal do final da primeira temporada é talvez uns 13, 14 caras, saca? Aqui, tipo, enquanto aqui, tipo, eles colocam esse mega grupo do mal, mas, tipo, quais são os grandes generais que realmente importam dela? Meio que são umas 4 pessoas. Na prática, eles são um grupo vilão de Sentai. Tipo, a gente tem a vilãzona principal, que é a Arachne, os generais dela, que é o Mosquito, o Giriko e mais um que a gente vai falar daqui a pouquinho, e tem os minionzinhos aleatórios que aparecem ao redor, sabe? Tipo, que tem alguns que aparecem aqui e ali que são monstros de Sentai. Então, tipo, na prática, é assim que o Kubo decidiu trabalhar eles. Olha, eu também queria falar pedindo do Kiriko, porque eu sinto que a gente não vai falar dele do resto, porque aqui é atribuindo que ele aparentemente tem um. Ele não gosta de como o mundo tá. Ele tem alguma coisa, uma rixa pessoal com o Morte. Ele não gosta que o Morte tá comandando e tal. E eles nunca especificam exatamente o que. Ele apenas fala, vocês servem a essa sociedade corrupta, mas tipo, ele é super vago e ele não. Eu realmente não sei exatamente do que ele tá falando, saca? Sombra, eu vou te falar, eu também não sei. E eu li o mangá todo. O Giriko vai ter alguma parte importante depois desse início de arco? Ele vai. Ele vai. Não, pera aí, eu acho que ele não participa do final. Eu acho que ele não participa do resto desse arco. Assim, tipo, participar, ele participa, sabe? Tipo, ele aparece de vez em quando, mas ele não tem, tipo, uma luta no final desse arco, coisa parecida. Ele vai ter uma participaçãozinha no arco do livro de Abon. Aí se tu me perguntar o que o Giriko tá fazendo no arco do livro do Abon, eu só posso te falar, eu não faço ideia. Como assim? Como assim ele não faz nada? O cara, tipo, que assim, ele é, pra ser em teoria, meio que o segundo em comando da Arachne. Ele é o cara, ele aparentemente é uma das primeiras. Eles não deixam isso claro, mas talvez ele tenha sido uma das primeiras armas que pessoas armas que ela fez. Que ele é super devoto a ela, mas tipo, eu entendo agora o que você falou no arco anterior. Ele de fato é importante pra iniciar esse arco. Ele não faz nada pelo resto, além de ter umas brigas irrelevantes contra o Justin. Sobre, pra ter uma noção, ele luta com o Justin depois dessa luta agora que a gente vai ter, aqui agora que a gente acabou de falar, ele luta com ele mais uma vez. A próxima luta que ele vai ter o mangá todo vai ser contra a Maka e o Soul, no arco do livro do Abon. O que ele vai estar fazendo no arco da invasão do castelo? Eu não posso te falar, porque eu sei que tu vai ficar meio puto, 2 porque é spoiler. Tá. Olha, o ponto é. Sei lá. É que o ponto é. Assim, o Okubo já me convenceu a gostar mais do mangá. Mas ainda tem essas coisas, sabe? Ainda tem essas coisas que vão perdurar. Eu acho que vão perdurar por todo o mangá. Que não vão me fazer gostar totalmente dele. Mas enfim. Aí aqui a gente tem uma partezinha interessante, que é o pessoal da enfermaria. Porque a Maka foi pra enfermaria, porque ela tá paralisada ainda do corpo todo. Uhum. E nessa. O Black Star vê que a Maka tá paralisada. Ele quer vingança contra a aracnofobia. Aí quando vai ter uma missão dos Death Sight junto com o Cid, pra eles irem lá pegar um negócio X, que eu não lembro agora o que é exatamente, ele vai junto. Então, a aracnofobia tá fazendo um plano, que eles vão fazer um tipo de cadeira de choque que é capaz de eliminar a moralidade das pessoas, que quando ela usa sendo uma pessoa, a moral dela é eliminada, porque aparentemente o que ele estabelece aqui o que impede as pessoas de caírem totalmente na insanidade é, o medo e 2, a moralidade. O que é um caso bem interessante, visto que o próprio Kishin se tornou insano pelo fato de que ele tinha medo. Eu gostaria de saber aonde é que eles vão levar esse conceito, visto que o Kishin é meio contraditório nisso. Tu vai ver, eu acho interessante até a forma que eles levam, tu vai ver. No último arco eles vão falar sobre isso.
Ok. Então, eles fizeram essa ferramenta demoníaca, que eles aqui introduzem que é só, tipo, ferramentas feitas por bruxas e tudo mais. E nisso eles fazem toda essa operação, acontece que o Blackstar justamente aparece aqui pra atrapalhar as coisas, mas na real ele até ajudou porque ele conseguiu focar a atenção nele enquanto eles realizam uma explosão do negócio e pegam aparentemente um fragmento que tinha nele, que depois eles vão falar. Mas o que é importante é, aqui que aparentemente o Mifune agora tá trabalhando pra aracnofobia. O que deu a entender é que ele só se juntou ao grupo não por pedido deles, mas por pedido dele. Porque assim a Angela poderia estar protegida e tal. E nisso ocorre o segundo round do Blackstar contra ele. Não, que a gente tem até aqui o flashback do Mifune que... Olha, assim, tipo... Uma coisa que eu vi falarem uma vez do Soul Eater, do Okubo no geral, é que ele gosta muito de fazer o personagem fodão que na prática não serve pra nada. E pra pegar de exemplo, assim, tipo, do Fire Force, eu não lembro agora quem é que eles pegaram de exemplo, mas no Soul Eater, o exemplo que pegaram foi o Mifune. E assim, o Mifune... O problema é que tem o flashback dele. Eu acho o flashback dele legal, que ele era um assassino da máfia, ele trabalha pra família De Niro. Coincidentemente aquela que apareceu no capítulo do Blackstar, mas eles não falam nada sobre isso. Não, é que não, assim, tipo... O pior que eu imagino que foi, sei lá, o Okubo só decidiu pegar uma família mafiosa que ele já fez antes pra poder botar aqui, mas tudo bem. Mostra que ele gosta de crianças, que, tipo, ele de fato tem simpatia por elas, ele leva doce com ele pra tipo, oferecer pras crianças comerem, pra elas ficarem de boa. E aí, uma missão específica dele foi ir atrás de uma bruxa e matar ou trazer ela pro chefe, pro De Niro, ou matar ela. E nisso ele chega lá e encontra a Angela, que a Angela era a bruxa que ele tinha que matar, e nisso ele viu que era uma criança, decidiu que não ia matar ela e virou tipo um inimigo da máfia. E aí depois matou todo mundo, mas nessa, então a gente meio que tem o porquê que o Mifune ele tem essa falta de pretensão em machucar o Blackstar. Ele vê o Blackstar como uma criança, ele não vê ele como uma ameaça, ele vê só como um moleque chato que aparece e ele não quer machucar o Blackstar de verdade, e isso deixa o Blackstar puto. Tipo, aqui eles desenvolvem mais o personagem do Mifune porque trazem essa característica dele de que ele não quer lutar contra a criança, ele carrega doce com ele e tudo mais, e que, tipo, ele não quer lutar contra a criança. O curioso como ele, tipo, ele meio que tava disposto a lutar contra ele, bem mais no capítulo de introdução dele do que agora. É que eu acho que aqui o Okubo viu que ele podia trabalhar alguma coisa e decidiu fazer. Mas dito isso, eu gosto como eles fazem ele aqui. Eu gosto o trabalho de personagem dele. Eu gosto, tipo, como o Okubo, ele meio que tira um pouco toda a questão dele ser invencível. A gente tem esse negócio de que ele é um cara muito forte pro Blackstar. Pro Blackstar, que é um moleque que tá na escola, que tá aprendendo ainda e é muito imaturo, o Mifune é o cara mais forte do mundo. Pra gente, tipo, normal desse mundo, tipo o Cid, que a gente vai fazer daqui a pouco, o Mifune é um cara normal. Dito isso, eu não gosto da outra parte que é esse drama dessa partezinha, que é o Blackstar. O Blackstar nessa parte já começou a me encher bastante o saco já. Cara, você foi muito mais forte do que eu em só achar ele um saco agora. Esse arco cimentou mais ainda pra mim, moleque insuportável, sabe? Tipo, pelo menos eu consigo dizer, parece que é proposital. Não é tipo o Kid que eu falo que ele é um filho da puta que deixaria as parceiras dele pra morrer por pura birra, que é uma coisa que obviamente não tá no texto. Aqui pelo menos parece que tá no texto, saca? Não, sim. Aqui é mais texto. Dito isso, não, é o caso do... A comparação mais fácil que dá pra dizer é que, tipo, pegando aqui retrospecto, a gente nunca vai abandonar, isso nunca vai sair da gente. Pegando o retrospecto da nossa maratona do Toshiki Inoue, o Blackstar é tipo o Jiro, de que ele é o cara que tá muito querendo dizer que ele é o melhor, muito querendo se esforçando pra tentar, tipo, ser o melhor. Ficar assim, tipo, porque o lance do Jiro é que ele queria ser, tipo, ele queria ser o Taro, ele queria ser o equivalente ele queria ser o substituto do Taro nos Dom Brothers, e quando ele não foi, ele ficou puto com isso. O Blackstar é a mesma coisa, ele quer muito ser o mais forte, quando ele vê que tem gente acima dele, ele fica muito bravo com isso.
E, tipo, e é bravo, não é no bravo no sentido de personagem destino de porrada que fica bravo com isso e quer ficar mais forte. Não, o Black Star fica genuinamente empurrado. Ele fica, de fato, muito emputecido com o fato de que ele não é o melhor do mundo. Isso aí. Mas, tipo, sinceramente, ele não me irritou exatamente agora, ele vai me irritar depois, porque, apesar de tudo, a luta foi interrompida pelo... A luta foi interrompida pelo Cid, que agora que ele tá usando a Azusa, que a gente descobre que ela é uma besta sniper, que deu um tiro no mosquito e depois ele usa um capanga pra recuperar. É aqui que a gente vê que ele realmente é um vampiro. Ele deu uma lá do Cisael, do Bleach, que ele faz a mesma coisa uma hora, lembra? Enfim, e nisso, tem retirada todo o pessoal, mas o Mifune dá um doce pro Black Star falando que isso ajudaria a Maka. E meio que fica por isso só. Tipo, a parte mais importante desse pós é a gente descobrir que aparentemente. Que a cadeira lá, a ferramenta demoníaca, ela tinha um fragmento de um tal de livro de Abel. Que assim, pela maneira como você falava, eu jurava que eles iam introduzir o livro de Abel no arco dele, que ele não teria qualquer tipo de citação anterior ao arco dele, porque da maneira como eu vi você falava, ele parecia ser tipo um atributo de filler de Naruto, saca? Não. Assim, ó. Ele era citado antes, ele era um objeto importante. Dito isso, eu não achei que ia ter um arco todo só pra essa porcaria de livros. Eu achei que ia ser, tipo, um MacGuffin, sabe? Tipo, ia ser as esferas do dragão. Não, tem este objeto que a gente precisa e ele serve pra... o motivo dele existir na história é ser esse objeto que a gente precisa, sabe? Tipo, aparentemente a cadeira lá tinha um fragmento. Eu não entendi exatamente o que eles quiseram dizer, porque eles não mostraram esse fragmento. Parece que eles depois mostram o que era o fragmento. Era o quê? Uma página? Era uma peça específica? O que era? Era só eu acho que era só um fragmento mesmo do próprio... Um fragmento mesmo de alguma coisa. Não lembro agora de cabeça o que é. Então, aí eles introduzem isso, que aparentemente ferramentas demoníacas são ferramentas mágicas feitas por bruxas. Mas aí tem esse tal Abel que fez esse livro de Abel, que aparentemente é um manual cheio de ferramentas demoníacas muito poderosas. E nisso o Shinigami fala não apenas para não contar para ninguém, como aparentemente selar no cofre no subterrâneo da cidade. E aqui que começa essa questão de que por exemplo, aqui agora a gente tem a missão da Maka, a gente teve a missão do Black Star, agora vai ter a missão do Kid, que de novo é a piorzinha de todas, que o Kid agora ele é mandado pro deserto do... Pera aí, cara, você tá pulando muita parte, a gente tem um meiozinho aqui, lembra? Tem? Que tem a mini medusa. A nossa mini medusa, eu esqueci da mini medusa. Que tá. Aí nesse momento, em dado momento da cidade, tá andando uma menininha com a mãe dela. Aí a menininha vai num beco, vê um cachorro, vai falar com o cachorro coste uma cobra, a cobra entra na boca da menina, e aí a menina vira a medusa. Então, uma coisa que a gente esqueceu de falar no último cast é que a medusa não tinha morrido de verdade, ela se transformou em cobra e saiu, mas ela tava muito fraca, então ela entrou no corpo agora dessa menina. E eu adoro isso, eu adoro quão creepy é isso, quão assustador é isso. Nossa, não, tipo, todo o capítulo que foca na menininha com a mãe dela, tipo, porque além dessa parte, depois a gente vai ver elas na casa, parece muito filme de terror de criança possuída. O que meio que é, né? Eu adoro o quão creepy é, eu adoro tipo, eu realmente, tipo, eu gosto bastante bem mais da Medusa nesse arco, porque depois que ela entra e daí finge ser a menininha, ela foge e vai se encontrar com a Arachne. Acontece que a gente descobre, tipo, foi falado antes, que a Arachne era conhecida por ser uma das 3 irmãs Gorgons, que era ela, a Medusa e mais alguém que não vai ser citada no mangá porque só vai aparecer no Soul Eternote. Aí é que tá, eles sabiam que a Arachne tinha irmãs, mas não sabiam que a Medusa era uma delas. Aí, então, é porque tem aquilo de que a Arachne, ela morreu há muito tempo, então provavelmente na cabeça do Shinigami eles já tinham matado, tipo, o que sobrou há muito tempo, o que é esquisito porque tinha sobrado as 2 irmãs dela, né? Porque a outra irmã só morreu no Soul Eternote. Eles nem vão citar o nome dela aqui, né? Não. Ela só aparece no Soul Eternote. Deixa eu pesquisar aqui rapidinho. Continua aí enquanto eu pesquiso aqui. Aí
a Medusa vai lá, porque aparentemente ela sabe onde é a base da Aracne, o Castelo Baba Yaga. Ela vai lá e elas meio que batem um papo, mas que secretamente a equipe dela tá infiltrada dentro do castelo. Ela tá infiltrada entre a aracnofobia e tudo mais. E eu tenho que dizer, eu gosto bem mais da Medusa aqui, sinceramente. Eu acho que ela ser um agente do caos dentro da história é muito mais interessante do que ela ser uma vilã principal, como foi no arco anterior. Não, sim. Não, sim, sim. É porque aqui agora ela tá sendo meio que o Orochimaru, porque o lance do Orochimaru no início do Shippuden era que, tipo, tinha lá a Akatsuki, tinha o pessoal da Vila da Folha, e tinha o Orochimaru no meio que ele tava fazendo alguma coisa. Só que nesse caso a Medusa de fato está fazendo ativamente alguma coisa. Ela tá tendo um plano, ela tá, tipo, manipulando todo mundo pra literalmente se matarem e ela ficar com o que sobra. O que eu acho mais interessante do que o que ela tava fazendo antes de ser a vilã principal também, sabe? É bem mais interessante com ela entrando na cidade, com ela infiltrando a equipe dela, né? Dela lá e tudo mais. Eu acho que é um papel bem mais interessante pra ela cuidar, porque, tipo, esse arquétipo dela, do Kenjaku do Orochimaru, ele funciona melhor quando eles não são vilões principais, sabe? Quando eles só são agentes do caos da história, eles são bem mais divertidos de ver, saca? Então, a gente pode dizer então que o arquétipo do Kenjaku, por assim dizer, funciona melhor quando eles são tipo Mayuri? Assim, pra ser justo, o Kenjaku foi tipo, ele era o vilão principal, mas ele era tipo o vilão principal tipo, bem, tipo, no canto dele, saca? Ele comandava o grupo vilão principal, mas eram os outros vilões que faziam mais coisas do que ele, do tipo, ele meio que só vira mais um dos vilões no arco do jogo do abate, sabe? Porque a coisa virou tanto um caos que ele só tá fazendo as suas coisas dentro daquele cenário que ele mesmo criou. Não, e sim, então é por isso que eu tô querendo dizer, tipo, que na prática o personagem. Porque assim, o Kenjaku, ele. Eu acho que dá pra gente chamar desse jeito o arquétipo, por assim dizer. Porque o Kenjaku, ele é o mais assumidamente. Eu tô aqui só pelo caos, sabe? Tipo, eu tô aqui pelo rolê. Porque até a Medusa, ela fica jogando essa de que eu tenho um plano maior, sabe? Eu estou planejando alguma coisa grande. O Kenjaku não, ele tava lá, tipo, só porque ele queria ver, talvez, a humanidade virar uma pessoa com cara de peixe, sabe? Porque ele achou que seria engraçado. Mas na prática, de fato, funciona melhor desse jeito que tá aqui, de a Medusa, ela tá, tipo, só botando gasolina nesse incêndio, sabe? É, é. Tipo, né, nessa altura do campeonato, a única motivação que eu entendo da personagem dela é: bem, eu consegui o que eu queria e isso tá acontecendo coisas. Bora brincar agora, né? É. Tá, peraí, só pra falar, eu achei aqui o nome da bruxa, eu botei aqui no chat aqui da gravação, aqui, ó. O nome dela é Shaula Gorgon e é ela que matou o Cid. Mas nessa imagem ela não tá matando ele como a obra falou, que é com a estátua da liberdade na cabeça. Não, ela faz isso aqui, tipo, é só pra ser uma. É só pra mostrar como é que é o design dela, entendeu? Tipo, mas a pra gente ver aqui que ela mata o Cid também. Tipo assim, ela depois mata o Cid um pouco depois dessa cena, não? Ok. E nisso teve uma festa. Assim, o pessoal ficou esperando a Maca se recuperar pra poder fazer uma festa de grupo e tal. Assim, nisso eu tenho que falar sobre, assim, a dinâmica desse pessoal. Porque, assim, eu tenho que, pelo menos, admitir uma coisa sobre Soul Eater. Eu acredito que esse pessoal é, de fato, amigo. Porque, apesar de eu achar que eles não tenham quase nenhuma dinâmica interessante, ou realmente dinâmica ou química entre si, a obra, pelo menos, me convenceu que eles são amigos. Tipo, eles saem juntos, eles jogam basquete juntos, eles vão fazer festinha juntos, sabe? O mangá me convenceu que esse pessoal é mais do que conhecido, saca? Sim. Tá, não, é porque uma coisa que o Okubo pelo menos sabe fazer, assim, a gente sabe que ele sabe fazer isso por Fire Force, é fazer o pessoal pelo menos parecer brother, sabe? Tipo, é aquilo. O Black Star ir naquela missão pra atacar o Mifune faz sentido no âmbito emocional. A amiga dele foi atacada, ele foi lá vingar a amiga dele.
E dá pra comprar que a Maka é amiga dele. Dito isso, tu quer... O quê? Não, fala aí, eu ia te puxar pra tu falar, tipo, porque eu sei onde tu quer chegar falando dessa parte. Não, o que eu quero falar é eu quero falar que esse arco, que basicamente pra mim o que torna esse arco melhor do que o anterior é que ele tem um plot mais interessante e tem mais crônica, a gente vai chegar Canelo daqui a pouco, mas eu acho que ele ainda mantém os mesmos problemas do primeiro arco, do tipo, o elenco principal no geral é bem sem graça e chato, o pessoal quase não tem química entre si, é uma química bem branda e bem chata. De fato você falou, o Spirit, a Blair, o Kid, eles aparecem bem menos nesse arco do que eles apareciam no anterior, e isso é definitivamente um ponto positivo, e eu pelo menos posso falar que tem menos momentos aqui que eu queria mandar o Okubo mandar no cu. Mas dito isso, ainda não é 100%, sabe? É uma melhora, eu consigo ver, mas ainda não é tipo 100%, saca? Não, sim. Porque aqui o Okubo é assim, ele vai mostrar pelo menos um pouco que esse pessoal se importa uns com os outros, porque parte do que importa desse mangá depois de um certo ponto vira a relação da Maka com Crona. É uma relação que ele consegue fazer. A relação do resto, ele pelo menos conseguiu dizer assim, não, esse pessoal, eles pelo menos têm algum afeto um pelo outro, mesmo que eu não bote eles muito pra interagir ou terem dinâmicas interessantes. De fato, com certeza, esse pessoal, de novo, por exemplo, sinceramente, o Black Star desceu um pouco no meu conceito desse arco, mas, tipo, no geral, esse pessoal meio que só ficou na mesma pra mim, eles não melhoraram em muito, não melhoraram em nada, tipo, sinceramente, o Cid subiu mais no meu conceito nesse arco do que todo o elenco junto. Não, o Cid merecia mais respeito, coitado, tipo, ele é o cara que tá fazendo acontecer nesse mangá. Enfim, vamos continuar aqui. Então, tem essa festinha, mas aí o Kid é chamado pra uma missão no deserto do Saara. Porque eles descobriram, de alguma forma, porque é aqui que eles meio que descobrem de alguma forma o que a aracnofobia tá fazendo. Eles deixam claro se eles têm infiltrados na aracnofobia ou coisa do tipo? Não. Então eles só tiram do cu, que eles sabem o que ela vai fazer logo em seguida. Basicamente. Tá. Então, eles tiram do cu que a aracnofobia tá atrás de um trem que possui uma fonte de energia infinita. E que ele tá no deserto do Saara. E nisso o Kid a Patty e a Alice vão até lá. E daí eles ficam lá numa estação junto de uma das ratinhas da Medusa, da qual eles não suspeitam. Tipo, Kid, você tem a informação de que é no meio do deserto do Saara, não tem trilhos, é uma estação no meio do fucking nada. E tem essa pessoa só desconhecida, da qual você sabe que a aracnofobia tá atrás disso, e você não suspeita? Sombre, assim, a gente tem que dar o braço torcer do Kubo, porque assim, o Bro Kubo, porque uma das coisas que ele estabeleceu muito bem esse mangá é que todo mundo é muito burro. Mas sabe, burrice tem limite pra não ficar irritante. Mas tu não acabou de falar que o Kid que o Kid ele é o maior porra desse mangá, Sombre? Olha, não importa, porque daí o trem aparece, um agente da aracnofobia aparece com um cara, eu não sei descrever aquilo, é mergulhador, varas de pesca, sei lá. Eles têm uma lutinha pra entrar, é uma lutinha na real bem legal, e nisso o Kid consegue pegar o trem. E nisso ele descobre aparentemente que o motor que é a ferramenta demoníaca que eles estavam, que é uma coisa que a gente esqueceu de definir assim. A gente vai falar dessa parte inteira, mas é meio que nessa parte inteira o objetivo, a gente não sabe exatamente o objetivo da aracnofobia. A gente só sabe que eles querem ferramentas demoníacas por algum motivo. Não é deixado por quê, não é deixado como, mas eles só querem ferramentas demoníacas. Porque é assim, tem um motivo
Eu acho que eles explicam por qual motivo depois, mas, tipo, esse vira meio que o MacGuffin agora. Tipo, se antes o lance do mangá era bora matar esse pessoal que tá na lista do Lorde Morte, agora bora reunir essas peças aqui que essa bruxa quer. O que eu vou dizer, eu acho que eu acho que é uma estrutura que funciona melhor pra esse mangá, sabe? É bem melhor ele meio que querer caçar, eles caçando, porque, tipo, não apenas tem essa dinâmica de, o pessoal tá atrás dos mesmos MacGuffins e tudo mais, e isso constrói também no mistério de Aebon, porque a gente descobre que aparentemente a ferramenta demoníaca que energizava o trem era uma das ferramentas do livro de Aebon, que aparentemente foi feita junto com o Bort, porque tinha a assinatura dele. E nisso o Kid fica meio encucado, tanto que ele tenta pegar o livro que tava lá na biblioteca da Shibusen. Acontece que foi pego pela Medusa. Não, que ele falou assim, foi pego por M. Quem poderia ter pego o livro e ter escrito M alguns meses atrás? Eu assim, Medusa! Sabe, tipo, eu só fico pensando, que acho que é meio óbvio, né, que não tem, acho que, tirando a Maka, não tem mais ninguém nesse lugar que começa com M. E daí eu fico pensando, tipo, o livro de Aebon é estabelecido assim como essa coisa que o Shinigami, que o Morte, quer deixar em segredo, uma coisa que super mega confidencial. Por que caralhos ele deixaria pra qualquer professor ou aluno de alta categoria pegar ele? É tipo, aparentemente o que eles deixam claro é que é um livro pra fazer ferramentas demoníacas. Pra que caralhos ele vai deixar isso disponível pra qualquer um pegar? Vou te dizer, fica pior. Fica pior porque eles vão mostrar depois o que é o livro de Aebon no arco dele, e o fato desse negócio na biblioteca deixa tudo pior. O que eu tô falando tá certo sobre ele, ou você só não tá querendo spoiler do que ele realmente é? Peraí, uma última coisa, o que tu acha que é? Só falar uma última vez aqui. Então, o que eles deixam a entender é que é um livro de anotações do Aebon, é o livro que leva o nome dele e que ele tem essas anotações de ferramentas demoníacas. Uma coisa que a gente descobre que bruxas conseguem fazer, que são ferramentas mágicas perigosas, e ele de alguma forma é um especialista nelas e fez várias delas, e anotou elas dentro do livro de Aebon. Por isso que o fragmento dela tava lá na máquina, porque aparentemente sei lá, eles colocaram uma página lá pra ela funcionar. Então, Sombra, tipo, depois, com a explicação do que é esse livro de verdade, vai ficar pior, tipo. Esse mangá, eu não posso nem te explicar mais o que é, porque é muito spoiler falar o que mais ou menos é esse livro. De boa, gente. De boa. Eu só que esse mangá é isso, cara. Eu quero falar melhor desse mangá, mas eu não consigo parar de falar mal. Eu não quero parecer que, tipo, esse arco é uma melhora. Eu gosto do plot. Tipo, em seguida ainda tem o plot que tem a Medusa aparecendo pra Crona e fazendo ele ser o agente dela na cidade e tudo mais. É muito bom. Acontece que tem esses detalhes, porque eu acho que esse mangá nunca vai sair do fato de que ele foi muito mal pensado, de que que ele tinha muito uma ideia de premissa e não uma premissa de verdade. E isso vai assombrar ele por todo o mangá, saca? Não, sim. É que o lance é que o Soul Eater, ele é muito estilo sobre narrativa, sabe? Tipo, ele é muito mais sobre a ideia legal e a composição de página, a maneira que o Okubo pode fazer, do que de fato como esse mundo e essa história funciona. Tanto que é até engraçado porque, tipo, de uns tempos pra cá virou esse negócio do pessoal eles falarem sobre a construção de mundo e de universo do Soul Eater. Só que quanto mais eu tô, tipo, vendo assim, coisa do Soul Eater, mais eu tô nessa do tipo, o Okubo meio que não se importa com isso, né? Ele só não se importa nem um pouco. Cara, sinceramente, esses dias eu fiquei pensando, tipo, eu nem julgo ele ter conectado Firefox a Soul Eater, porque Soul Eater tem um world build tão mal pensado, tão vago, tão tipo, nem é no tipo, sei lá, Dragon Ball que tá pra passar porque de boa. Não, ele quer fazer essas coisas de world building que importam, mas é tão vago e mal pensado que eu penso, justifica tudo com Firefox do tipo, Deus do Fogo apareceu e recriou o mundo aí. Mandar a imagem dele, não me parece uma ideia tão ruim, saca? É que tem aquilo também de que, pelo menos em Dragon Ball, o Toriyama, ele fazia as ideias doidas dele e ele seguia na mesma lógica da ideia doida anterior. Tipo, por exemplo,
ele estabeleceu a Torre Karin. Ele estabeleceu que é o ponto mais alto que tem esse mestre lendário que tem nela. Então, bora ligar ela com o fato de ter Kami-sama. A gente vai ligar com Kami-sama depois. E já que a gente estabeleceu que tinha esse cara muito forte que era um demônio, bora fazer a ligação de que tem o Kami-sama, que é o deus, que também tem a ver com esse bicho. Aí depois bora ter o Sr. Kaiô, que é um nível de deus acima. Depois os Kaioshin, depois os Hakaioshin, depois o Zeno, sabe? É uma. São linhas de raciocínio que se completam, sabe? Tipo, se você tem essa ideia de que os deuses são mais posto, qualquer um pode ter eles, então faz sentido ter sempre um cara acima. Faz sentido ter sempre um cara acima do cara que a gente acabou de ver. Tanto que eu não. E aí, só agora no Super que ele foi estabelecer o cara que tá acima de todo mundo. Mas ele estabeleceu esse precedente de que tem sempre alguém acima. Tanto que isso até bate com a temática do mangá de que tem sempre alguém mais forte que você. Então você sempre tem que estar treinando e melhorando a si mesmo. Aqui no Soul Eater, se o Okubo. Eu não duvidaria do Okubo só pegar do lado. Então, existe um outro deus acima do Shinigami. Tipo, em Soul Eater mesmo, sem ser Fire Force. Se ele jogasse essa aqui agora, a gente ia ficar meio quebrado nisso, porque ele só estabelece desde sempre que o Shinigami, ele é o deus que tá acima de tudo. Tipo, sabe, sabe, tipo, é que a gente usa Dragon Ball, mas, tipo, é meio injusto usar Dragon Ball. Dragon Ball tem mais retcon do que qualquer outro mangá Battle Shonen, cara. Tipo, retcon na cara, saca? É meio humilhação querer usar ele como prova de consistência. Não, mas assim... Não, sim. Mas pelo menos assim, o Toriyama, ele pelo menos vai na lógica de que o retcon dele às vezes contradiz o anterior, mas ele pelo menos ele tenta ter um mínimo de coerência. Ele tenta nos dar uma explicaçãozinha. Por exemplo, tem toda uma interpretação que eu já vi de que provavelmente o Toriyama ele mudou de ideia que o Goku ia ser alienígena. Provavelmente, porque o pessoal falou. Do jeito que o Toriyama tava fazendo, provavelmente a ideia que ele tinha no final do clássico, o início do Z, é pro Goku ser um demônio. Só que ele trocou pra ser um alienígena. Tipo, sem nem menos estabelecer que ele é um demônio. Mas é uma coisa que ele fez. E ok, sabe? Tipo, ok. Olha, é meio justo querer usar isso, porque, tipo, o Goku ser alienígena era tão vago quanto, sei lá, o Kevin ser alienígena em Ben 10, sabe? Era um negócio propositalmente vago, que podia ser qualquer coisa. Então, nem é pra ser considerado um retcon, porque nem era uma informação estabelecida, saca? Não, sim, mas eu tô dizendo no sentido de que, tipo, o Toriyama, ele pelo menos vai às últimas consequências do que ele tá fazendo, sabe? Tipo, o próprio negócio dos deuses, de por que deuses existem, o que é o Piccolo, por exemplo, de que antes ele era um demônio, depois ele é um alienista, agora é um demônio de novo, agora na lore de Dragon Ball ele voltou a ser um demônio, mas, tipo assim, ele sempre vai mantendo pelo menos ele pelo menos nunca tenta desmentir que o que ele tá. Por exemplo, ele tenta manter alguma consistência no que ele tava fazendo antes. O Okubo aqui ele parece estar tirando coisas do nada, sabe? Tipo, sei lá, é justamente como eu falei, é que Dragon Ball tinha uma premissa muito bem estabelecida. Soul Eater tinha uma ideia de premissa, ele não tinha nenhuma premissa de verdade. A gente pode dizer que, tecnicamente, a ideia de premissa do Soul Eater e a ideia de premissa do Bleach é praticamente a mesma. Só que a diferença é que o Kubo, ele sabia onde ele queria levar essa história. Ele pelo menos tinha ideias dos conceitos dela, ele tinha uma ideia de como o mundo funcionava, sabe? Ele tinha uma ideia, ele não tinha a ideia dessas 1000 perguntas que nós estamos fazendo sobre como X coisa funcionava. Cara, pra pensar que agora, eu lembro que eu reclamei no cast que a gente fez do Bleach. Tipo, até bizarro pra falar sobre isso, porque a gente tava muito comparando. Eu tava muito comparando internamente o Bleach com o Soul Eater no cast de Bleach. Eu tenho que me desculpar muito com o Cubo por causa disso. De que, tipo, o quanto mais eu vejo de Soul Eater, mais eu fico pensando. O Kubo, ele pensou bem o suficiente nessa história que ele queria fazer pra gente não ficar questionando tanto que a gente tá fazendo agora. Por exemplo, ele estabeleceu logo no primeiro capítulo como era a dinâmica da organização que ele estava fazendo e com os monstros da série, qual era o objetivo dos personagens. Ele já conseguiu estabelecer no primeiro capítulo isso.
Primeiro capítulo, a explicação da Rukia. Aqui, até hoje, eu fico. No Soul Eater eu fico assim. O pessoal, eles só ficam esperando ser mortos praticamente, porque não parece que tem gente humana da do Shinigami que é tão perigoso que realmente precisava de uma organização toda que eles estão fazendo aqui pra de fato lidar com eles. O problema de verdade são as bruxas, mas tipo, os caras assim não parece que são grande coisa, sabe? É pior que, realmente, cara, é engraçado quando eles fazem, tipo, a lista de Shinigami é o motivo deles existirem, mas, tipo, e as bruxas? Eles caçam as bruxas, não? Tipo, não faria mais sentido as bruxas serem o alvo principal do, tipo, é muito até me faz pensar, será que esse é um motivo do qual o anime mudou pra serem ovos de Kishin? Pra dar mais essa ideia de que, todos eles são realmente perigosos porque eles podem eclodir numa criatura pior ainda? Eu acho que sim, eu acho que pode ter sido isso mesmo, porque na prática, tanto que é um negócio tão vago, tipo, de como esse negócio do Shinigami funciona, que um dos motivos do arco final do mangá é questionar essa existência dessa lista do Shinigami. É perguntar, será que de fato essa lista é justa mesmo? Será que é certo seguir essa coisa à risca? Do qual eles aparentemente ele já tinha essa ideia com o Kiriko, mas aparentemente ele não vai levar pra nada com isso. É. Não, ele tinha esse negócio com o Giriko e com o Free no arco anterior, lembra disso? O Free tinha isso. O Free não era só. Mas, tipo, o Free não tem nada a ver com isso. Ele era mais relacionado às bruxas do que ao Shinigami. Não, mas ele comenta uma coisa de que, tipo, de por que eles estão seguindo o Shinigami, qual é a moral que ele tem pra dizer quem deve viver e quem deve morrer. Ele comenta uma coisa tipo isso uma hora. Por que ele fez isso? O personagem dele não tem nada a ver com isso? É porque ele é imortal, lembra? Cara, acho que a gente tá se perdendo um pouco dessa discussão. Acho que já tá. Vamos voltar aqui. Eu acho que a gente se perdeu muito nessa discussão. Tá. Ok, voltando. Medusa se encontrou com Crona. Tem todo esse momento que, eu vou dizer, é um momento muito tenso. Todo momento que é Crona encontrando com Medusa é só tão aterrador. Tu sente que Crona tá, tipo, morrendo de medo por causa dessa situação. A Medusa chega pra Crona e fala pra Elo Elo fazer duas coisas. Uma é implantar um negocinho que a Medusa fez no corpo da Mary que é um negócio que iria aumentar a insanidade do Stein. E dois, encontrar o cofre debaixo da cidade pra aparentemente conseguir o resto do livro de Abel, que tá acordado lá, ou sei lá. Mas no caso, Elo meio que só faz uma coisa, que é botar o negócio no Sten. Que é todo. De novo, é um momento que é uma tensão do caramba. Porque é Crona tendo que implantar essa cobrazinha da Medusa na Mary de alguma forma. Pra poder. Por causa que a Medusa mandou. Só que tá muito na cara do tipo. Ele não quer fazer isso. É a primeira vez que ele não quer seguir o que a Medusa tá falando, porque ele de fato gostou do pessoal, gostou do ambiente, gostou de ir pra escola. É até mais triste ser com a Mary, porque a Mary foi uma das que foi mais de boa com ele desde que ele chegou na Shibusen. É bem interessante, porque até o próprio Ragnarok não exatamente tá do lado da Medusa, ele só quer, cara, faz alguma coisa, saca? Ele tá mais incentivando a Crona a fazer alguma coisa sobre essa situação. Só que é aquilo, tipo, é até interessante se a gente parar pra pensar que nessa situação, que o Ragnarok representa, tipo, esse outro lado de Crona, por assim dizer, que aqui o Ragnarok, o lance dele era, ele sempre ia contra no que Crona queria, do que Crona queria fazer. Ele sempre tanto que o único momento do arco anterior que eles estavam em sincronia foi quando os dois queriam matar a Maka. Aqui o Crona não querendo fazer uma coisa e o Ragnarok deixando bem claro que ele não quer fazer isso, só que a Crona não quer fazer nada. Assim, não tá, tipo, querendo se deixar. Não tá querendo ter ação própria aqui.
Era tipo quando ele tava no mundo interior, que ele negava qualquer pergunta que faziam pra ele e negava tomar qualquer ação e que precisava marca tomar uma ação pra ele e ele de fato se livrar disso. Ele ainda carrega esse problema de auto-identidade, nessa coisa de tomar uma decisão por si mesmo como pessoa. Essa é uma coisa que provavelmente vai acompanhar todo o personagem dele por todo o mangá. Não, sim, acompanha. É parte da temática, tipo, é parte desse negócio do. Como eu falei, toda a questão de Crona é que ele está em um relacionamento abusivo. Ele está, tipo, sofrendo de um relacionamento abusivo e ele não sabe como sair. É bem aquela vibe, tipo, da pessoa que, mesmo tendo se livrado, mesmo tendo saído de perto, a influência ainda tá lá. E nesse caso, tipo, a Medusa conseguiu botar as garras dela de novo em Crona. É muito bom, tipo, ele consegue de fato colocar isso na Mary, e nisso a Medusa faz ele ouvir a Mary falando dele, tipo, de forma positiva, de como ela é uma pessoa boa e tudo mais, e no final com ele só chorando no cantinho de culpa e tudo mais. É nesse momento que eu fiquei tipo, eu quero muito que a Medusa morra no final desse mangá. Nossa, cara, depois desse momento eu quero muito que ela morra. Eu vou. Se eu puder te dar um mini spoiler, assim, tipo, do que rola, tipo. Acontece uma coisa com a Medusa no final do mangá, e é o meu capítulo favorito do mangá todo. É ótimo saber, porque tudo que eu quero é Crona acabar com ela da maneira mais gráfica e violenta possível, porque eu sei que esse tipo de coisa acontece, quanto mais a loucura acontece nesse mangá. Mas então, e aquilo, tipo, eu acho que vira até meio que um downgrade, por assim dizer, no sentido de que, tipo, assim, a gente tem todo esse momento, esse grande momento de Crona com a Medusa, que talvez seja. Não, com certeza é a melhor parte desse arco. Dito isso, a gente vai pra ver o que o Black Star e o pessoal estão falando, porque aqui meio que eles mostram que o Black Star agora ele tá desafiando uma galera pra lutar sem a Tsubaki pra mostrar que ele é forte, sabe? Tipo, ele sofreu. É a pedra do Shrek, parece que ele está querendo compensar por alguma coisa, sabe? Tipo, isso é mais. Pera aí, acho que não é nessa parte. Então tipo, a próxima parte é que eles vão atrás do fermento. O fermento. Não. O quê? Não. O fermento depois. Agora é a parte que eles vão ter lá o treinamento da sincronia em equipe. Que eles fazem as artes de batalha, que tem a sincronia de equipe, que o pessoal sincroniza a própria alma pra lutar melhor. Uma coisa que só vai ser útil pra aparentemente uma coisa, porque na primeira vez que eles usam isso em combate, eles levam uma surra, mas enfim. Então, aí eles fazem treinamento em trios, porque aparentemente a Shibusen não tem equipe, não tem tipo adultos qualificados pra poder lidar com a aracnofobia querendo fermento, então eles precisam treinar um bando de adolescente pra fazer isso. Cadê os adultos dessa porra? Então, é que é aquilo. A gente pode dizer que eles provavelmente estão espalhados pelo mundo, sabe? Tipo, eles estão por aí. Por exemplo, a mãe da Maka, o resto das Death Sight. E só, eu acho que só tem esse pessoal de fato forte no mundo pra eles terem que contar com os adolescentes. E, tipo, cadê os adultos? Tipo, o Cid tem que fazer hora extra, tendo que livrar cada ferramenta demoníaca que tá por aí. O Stein tá tendo que lidar com a insanidade interior dele. E o Spirit tá sendo inútil, porque ele tem que ser a arma do morte caso o Shin aparece. Vulgo nunca vai acontecer no mangá. Porque eu acho que o Kubo, ele percebeu que, já que ele estabeleceu que é uma escola, que é uma coisa que o quanto mais eu penso sobre a Shibusen como ideia de escola, de ser meio que uma organização que trabalha em volta de uma escola, mas eu fico pensando, eu acho que talvez tenha sido a ideia tenha sido a pior ideia do Kubo, sabe? Se ele só falasse, não, é uma organização que existe no mundo e tem esses adolescentes que fazem parte dela também, mas tem outras pessoas, eu acho que seria melhor do que ele ter que botar tudo na escola, todos eles são estudantes. Tipo, aqui a gente tem um momento que é o Sten explicando
a sincronia em grupo, que é a Maka, o Black Star e o Ox. Grande Ox, que eles não conseguem fazer nada contra o Sten, porque o Black Star é um merda, é um merda da situação. Então, eles fazem o nosso trio de protagonistas treinar a alma. Acontece que eles deixam claro que eles não conseguem porque o Black Star tá fazendo sua alma ficar, tipo, tentando englobar as almas dos outros, porque ele é muito orgulhoso e tudo mais. E nisso a marca pede pro Star fazer alguma coisa com isso, tirar ele do grupo, porque ele falou que eles sairiam da aula dele se não conseguissem. Isso, e o Black Star briga com ela, e aparentemente é pra Maka tá sendo a errada aqui, por algum motivo, mesmo que seja obviamente culpa do Black Star. Ah, não, tipo, quando eu não lembrava desse capítulo, eu achei muito que a resolução final, tipo, não, o Black Star tá 100% errado, porque ele tá no ponto mais molequezinho arrogante de eu sou o centro do mundo, sabe? Tipo, o ponto máximo de moleque de 13 anos dele, sabe? Talvez não tenha sido muito legal a Maka pedir pro professor tirar ele, mas tipo, sei lá, nem ele vai falar com ela, é a Tsubaki que tem que falar por ele, saca? Não, assim, Sombre, é aquilo. Na situação de que eles estão fazendo um trabalho em grupo e o Black Star não tá ajudando em nada e ele tá só atrapalhando, eu acho que a gente, como gente que tá na faculdade, por exemplo, a gente pode dizer que a Maka tá 100% certa em querer tirar ele do grupo, né? Né? É ele que tá errado, não ela. Então ela fala, nossa, eu estava sendo muito egoísta, desculpa, Black Star. E, inclusive, pode me dar um soco na cara, porque eu te dei um depois, e isso basicamente faz eles conseguirem fazer a ressonância em grupo, que não vai servir de porra nenhuma na luta. E uma coisa que assim, a gente falou que tem que ser em trio. Aqui nesse caso, a terceira parte desse triozinho, que tipo, no caso é a Mako Black Star, é o Kid. Só que o Kid não tem nada pra dizer nessa parte. Tipo assim, ele não tá nem. Ele, tipo assim, ele é zero parte do drama aqui nessa parte onde precisaria de 3 pessoas pra fazer o negócio. É que justamente ele não faz. O Okubo meio que já percebeu que o Kid não tem nada a atribuir nos dramas desse arco além da relação dele com o Morte. Então todo o drama dele vai se focar no Morte e nada envolver a relação dele com o pessoal. Que tipo, nem julgo. Ele mal parece ter uma relação com esse pessoal. Mas aqui então, finalmente a gente vai pra partezinha mais climática desse arco, que é a parte do fermento. Então, eles explicam que há muito tempo, há uns 800 anos por aí tinha uma base de bruxas, onde lá eles faziam ferramentas demoníacas, e tinha lá o fermento, que era uma ferramenta demoníaca muito poderosa. Acontece que a base explodiu e a ferramenta, ao invés de ser destruída, se transformou em um tornado. Aparentemente reagiu a coisa e virou um tornado, que tá lá desde então. E ele sabe que a aracnofobia vão lá, então todo mundo tem que ir lá pra pegar o fermento. Então, e aqui a gente é apresentado mais formalmente a um outro triozinho de personagens que é impressionante que, tipo assim, a gente falou que eles não têm dinâmica de personagem. O Okubo, nesse pouquíssimo tempo que ele apresentou esse triozinho, que é o triozinho Ox, Putz, eu esqueci o nome dos outros dois. A Kim e o Kilik. O Ox, a Kim e o Kilik, ele já mostrou eles terem dinâmica de grupo mais do que ele conseguiu fazer do grupinho principal do mangá todo. Claro, é o mínimo. E aqui que eles assim, tirado do caminho, porque é uma coisa que eu não falei da primeira parte, o Okubo é um daqueles atores que, apesar da gente criticar, eu acho que ele é muito bom em fazer representatividade negra. Tipo, nós temos aqui o Cid, o Cid por maior parte do mangá é morto, então ele não é nem negro, ele é roxo. Mas ele é azul. Ele é azul, mas tem a parceira dele, tem o Killy e tudo mais. Ele é um ator ele é um daqueles atores que sabe fazer muito bem representatividade negra. Isso a gente tem que admitir. E de fato eu tenho que admitir que eles têm um pouco mais de dinâmica aqui. Tipo, não é tanto, mas tipo, quanto o pessoal é quase inexistente, aqui é alguma coisa. E eu tenho que falar eu tenho que falar um disclaimer, meu, que é uma coisa que só fica pensando, tipo, tá, a arma do Ox é a lança, a arma da Kim é uma lanterna que depois vira um bastão.
e o Kirik são potes. E tipo, são obviamente luvas. São luvas com dedos, mas por algum motivo são nomeadas como potes. As meninas que ele usa, tipo, eu nem sei se são irmãs dele ou coisa do tipo, chamam potes. Por que potes? Não. Aqui, uma curiosidade. É uma menina e um cara. Tipo, o cara é o de fogo e a menina é o de raio. Pera, não são duas menininhas, não? Não. É um cara e uma menina. É um menino e uma menina. Tá, então eles são irmãozinhos do Kilik ou coisa do tipo? Eu não sei, eu acho que não. Tá. Tipo, por que potes? São obviamente luvas. Porque sempre o Okubo, ele entrou num negócio que é uma coisa que também ele fez um processo parecido com o lance do próprio Kubo no Bleach, de que o Kubo, no início da Soul Society, ele meio que estabeleceu ele estabeleceu meio que sem estabelecer que as formas despertas, as Shikais das Zanpakuto, eram só outras armas. Era um bastão, era uma espada que se dividia, era uma espada que era tipo um leque, sabe? Tipo. Só que depois ele foi estabelecer que não. Eles têm poderes próprios e essas características aqui que eu botei é mais desse pessoal específico aqui. Dito isso, o Okubo foi na mesma lógica de que as armas são só armas. São tipo. É uma foice, são pistolas. A Tsubaki vira várias armas. Agora aqui é tipo, é uma lança de raio. São potes / manoplas de fogo e raio. É uma lamparina que vira um bastão, é uma motosserra, sabe? Ele começou a ser um pouco mais criativo no o que ele vai dizer que são as armas, por assim dizer. Tipo, eu consigo aceitar, é que o Kilik eu só fico pensando por quê, porque obviamente são luvas. Porque o nome é potes? São luvas, isso? O Okubo quis assim. Eu também não sei, eu não faço ideia. Dito isso, é papo pra outra hora. Tá, Mas então, aqui. é uma coisa, só pra tirar do caminho, uma coisa que a gente esqueceu de falar é que eles deixam implícito de que aparentemente a banda de Tsubaki tem tantas formas assim, pelo fato de que aparentemente eles são o clã da primeira arma. Então, eles são. Oi, tá me ouvindo? Tô, só tossir aqui. Tá. Então, eles são um clã porque eles são da primeira arma demoníaca. Eles são descendentes dele, o que é bem engraçado, como eles não parecem ter nenhuma ligação com o Araki, né? Enquanto o Kiriko, quando ele não parece nem que ele, sei lá, no máximo foi uma das primeiras. É porque o lance é que o Giriko o Giriko é um caso que eu não sei explicar, porque tem todo um negócio também de que ele modificou o próprio corpo, então tem chance de que ele talvez tenha virado arma por ele mesmo, tipo assim, ele modificou o próprio corpo pra ele virar uma arma, por isso até que talvez ele seja uma motosserra. Dito isso, é quase certeza de que o pessoal da Tsubaki é realmente o descendente da primeira arma. Eles são, tipo, os primeiros, a família da primeira arma mesmo. É só engraçado que quando eles deixam estabelecido que a Arachne criou elas, meio que não por nenhum motivo, a gente não sabe exatamente o motivo que ela fez pra. Eu vou fazer pessoas que se transformam em armas, eu não tenho nada de melhor pra. É porque ela é irmã da Medusa, ela queria porque era engraçado, sabe? Tá, enfim. Então, o pessoal chega lá e vai fazer a estratégia. Então, os alunos vão ficar de encolha para poder defender a base, enquanto o Stein e a Mary vão para dentro da tempestade, que eles não podem passar de 20 minutos, senão eles não podem passar de 20 minutos, senão eles vão ser destruídos pela tempestade, enquanto o resto vai ficar brigando com a aracnofobia. Nessa o Cid vai lutar contra o Mifune, que é uma luta bem legal até, que é um dos dois lutando na neve. Enquanto isso, o Just tá lutando contra o Giriko longe. Aí só que aqui tá. Nesse tempo, eles ficaram esperando por muito tempo o Sten e a Mary voltarem. Só que eles ficaram presos lá dentro porque o Sten começando a ficar realmente doido. Então nessa, a Maka e o pessoal entram lá, a Maka, o Blackstar e o Kid. E lá dentro eles encontram o local, eles veem que tipo, o local onde está o fermento é meio que eles estão dentro do tornadozão que é o fermento, só que lá dentro tá de boa, tipo, é uma cidadezinha normal, sabe? Tipo, não é tão estranho assim. Eles até acham esquisito isso, e aí eles falam que a onda do poder do fermento foi tão grande que é como se aquilo lá fosse parado no tempo.
É mais que uma imagem procedural. É tipo, aconteceu uma explosão tão louca que fez com que eles estivessem meio que mostrando o que aconteceu antes do fermento explodir. E nisso eles mostram que, tipo, o Morte apareceu lá, e que Arachne tava lá, e que também aparentemente o tal do Aebon tava lá, mas eles não podiam fazer muito porque apareceu lá o Mosquito, que aparentemente pegou o fermento e daí eles lutam contra ele. Que eu vou dizer, é uma luta bem. Eu acho uma luta bem legal, essa dos três contra o Mosquito. Tipo, eu gosto muito do poder do Mosquito, que ele vai mostrar melhor depois, que é essa habilidade dele de ficar mais jovem e voltar pra idade que ele tinha, era mais forte, que ele era mais rápido, sabe? E nisso ele fica 100 anos mais jovem, e ele só fica meio bufado. E nisso, apesar do pessoal tá com o upgrade lá de sincronia de alma, eles levam uma surra e quase perdem. Mas aí o Sol pra fazer eles não perderem, ele decide acessar a insanidade. Que, assim, um lance... Então, lance que... Tá. Então, um lance que eles vêm falando há um tempo é que o Sol sabe tocar piano. Ele sabe tocar piano, mas ele não quer tocar pro pessoal. E nisso ele decide passar a insanidade pra geral pra eles ficarem fortes. E ele vai fazer isso aparentemente tocando um piano. Que assim, eu não ligo pro som, mas pelo menos essa cena é bonita, saca? Ah, não, sim, sim. Sim, o lance é do. O lance do Soul é que ele vira esse power-up de insanidade, ele vira esse negócio de esse MacGuffin do porquê que eles vão conseguir usar, ter esse power-up do sangue negro, insanidade, etc. Dito isso, o Okubo aqui de pelo menos dar esse negócio meio estético do Soul usando o piano pra tocar e transmitir a onda dele pro resto do pessoal. Pelo menos é legal, sabe? Pelo menos me fez me fez aproveitar bastante a luta. Que eles até conseguem empatar com o Mosquito, mas o Mosquito pode ficar ainda mais jovem durar mais tempo, mas eles não podem ficar lá por tanto tempo. Então eles só decidem um ir pro canto do outro. Isso também tem as lutas adjacentes, tipo, sabe, aí eu fico realmente pensando no Mifune, porque o mangá meio que vende ele meio como o ápice do estado humano, em que ele sem qualquer tipo de poderzinho, além de, sei lá, controlar a espada, mas acho que é só coisa dele, ele é super forte. Dito isso, ele é muito ruim contra quem luta contra ele fazendo estratégia. Se alguém tiver qualquer tipo de estratégia que ele não preveja, ele consegue levar um sarrafo. Ele quase perdeu pro Black Star, assim, e ele também ele empatou com o Cid, assim. E, pô, a gente tem que falar, o Cid é o GOAT desse mangá, o cara que mais trabalha na Shibusen. Não. Ele é professor, ele é assassino particular, ele é tudo esse negócio, tipo. É até um negócio que a gente até conversando sobre o nosso do Mifune antes no off, de que, tipo, do que eles vão mostrar depois no mangá, o Mifune ele é não só o mais fraco do pessoal da aracnofobia, como ele é de longe o mais fraco. Tipo, é bem o negócio de que ele serve só pra ser o inimigo temático do Black Star desse arco. Porque depois ainda vai ter o round 3 deles, na parte 2 desse. Que quando a gente for falar da segunda metade desse arco. Mas na prática, ele só serve pra isso aqui. Porque nem pra ser o inimigo do nossa, esse cara, ele vai lutar aqui agora e ele vai acabar com todo mundo. Não, porque o próprio Cid ele consegue lidar com ele de boa, como tu mesmo disse. E daí fica meio esquisito, tipo, o Mifune é muito forte, mas ele leva muita surra nesse mangá até agora. Assim, ele deu uma surra em uma criança. Tipo, ele deu uma surra. Que feito! Então, ele deu uma surra em um montão de random e no Black Star. Sendo que o Black Star, ele eu acho que não canonicamente, mas tipo assim, ele, nesse ponto, é o ponto mais baixo dele, em que ele toma 3 derrotas em seguida. A do Mifune, a do Mosquito aqui agora, e a próxima que vai ser... E vai ser assim o seguinte... Eles voltam lá pra Shibusen, o pessoal volta, eles têm que se tratar porque eles receberam um negócio lá do fermento que pode dar algum problema, no caso não deu. Só que aí, a enfermeira da escola, que é agora que é a Naigo. do Cid,
a Naegos, que é parceira do Cid, ela falou: olha, tu não pode mais usar a espada das trevas lá, sombria, etc., do clã da Tsubaki, porque isso tá acabando contigo por dentro. Isso é muito perigoso, tu é só um ser humano. E o Black Star fica tão ofendido em ser chamado de ser humano que ele chama o Kid pra porrada. Aleatoriamente, porque coisa que eu sei. Uma coisa que eu ouvi de crítica desse mangá é que ocorre muita luta meio que aleatória, sem sentido, do tipo, o Kiriko e o Mosquito brigam uma hora, que tem o Black Star e o Kid brigando, tipo, quando eu vi isso, eu pensei, nossa, eu vou pular tudo isso. Tipo, pelo menos o texto não tava tão ruim, porque pelo menos o Black Star levou uma surra, mas quando eu vi isso, eu pensei, eu vou pular toda essa luta. Não, porque toda essa parte, tipo, é o pessoal comentando como o Black Star é meio que tá perdido na vida, porque ele é uma criança, ele não quer ser ele quer ser levado a sério, só que ele não quer ser visto como criança e o pessoal não vê ele como um adulto, então ele meio que tá estagnado. E ele quer ser esse deus que ele diz ser pra ficar tipo sair da sombra do clã dele e tudo mais, só que ele tá literalmente interagindo com um deus de verdade todo dia, que é o Kid, que é alguém muito mais forte e muito mais bem preparado que ele pra todo o problema. Tanto que o lance do fermento era que o Kid, ele poderia ficar lá por mais tempo. Eles deixam claro que o Kid poderia ficar lá por 10 minutos, só que como o pessoal tinha que sair depois de 10 minutos, então ele teve que ir junto. Então, era meio que uma situação de que o Black Star ele foi um impedimento pro Kid conseguir lutar contra o Mosquito ainda. Então, ele foi o peso morto, por assim dizer. Porque ele foi o que menos ajudou de verdade, porque a Maka e o Soul deram o boost pro pessoal com a insanidade, e o Kid ele poderia lutar sem precisar deles. O Black Star não fez nada. Então, e ele já tinha sofrido a derrota pro Mifune antes, então ele se sentindo mais inútil ainda. Então aqui agora ele sofre essa derrota, ele tá nessa de que tipo, ele precisa, ele se acha, ele tem esse ego inflado dele, e no final ele perde pro Kid e o Kid fala: tá, tudo bem, você não conseguiu derrotar, você é só um humano. É tipo, você colocou muito mais. Você colocou bastante pensamento, parabéns. Mas eu não entendi isso. Tipo, pelo menos aqui tá sendo propositalmente a ideia de. Parece que essa personalidade. Essa personalidade do Kid não tá sendo muito boa, sabe? Não tá sendo muito bom pra ele ou pras pessoas ao redor dele. Não. Tanto que outra coisa que acontece aqui é que o pessoal fala que, de alguma forma, eles pegaram informações do negócio do fermento, porque, outra coisa que a gente esqueceu de falar, a Medusa e o pessoal estavam infiltrados lá ainda, e eles pegaram o fermento pra eles. O que a aracnofobia pegou não era de verdade, era um falso. Quem tá com de verdade é a Medusa. E nisso, eles decidem chamar um investigador particular, por assim dizer, para poder investigar quem é o possível traidor. Possível traidor que tá na escola. E aí chega o BJ, que é o ex da Mary. Então, eu acho bem interessante isso, porque de novo, a Medusa agora é só o agente do caos, eu acho que ela funciona bem melhor aí. E aí que eles introduzem aí o PJ, ele é o responsável por investigações internas da organização, porque ele tem a capacidade. Ele é muito apurado na capacidade de leitura de alma dele. Acontece que ele não queria fazer isso com a Mary, porque ele não queria saber todo o segredo que ela não quisesse contar pra ele. Então ele pediu. Então ele terminou com ela. Mas ele é chamado aqui e começa a investigar aí o pessoal. E a primeira pessoa que ele pede pra chamar é o Cid, por algum motivo. Tipo, ele chama o Cid, depois chama o Nigel, depois chama o Justin, daí chama a Mary, e nisso ele percebe que a coisinha que a Medusa colocou nela, ele consegue tirar ela, e daí eles continuam aí a investigação com ele pedindo pra ela ir no encontro e tudo mais, parece que tá tudo bem. Acontece que, tipo, uma coisa que a Medusa estabelece é que parece que a insanidade está subindo na cidade. E nisso, quando o BJ nota, aparentemente todo mundo tá ficando meio louco. Tem o Black Star, aparentemente tá sendo meio suscetível à insanidade. O Star nem se fala, a Crona também. Tem muitos focos de insanidade. Acontece que
Acontece que quando ele tava indo pro encontro com a Mary, alguém com uma certa caixa de cigarros, que era da mesma marca que só o Stein usa, aparece e mata o PJ. Com o pessoal agora suspeitando que tenha sido o Stein que fez isso por causa dos cigarros. E enquanto isso, o pessoal lá da Mako, o Black Star, a Tsubaki, o Kid, a Liz e a Pat levam Crona e Ragnarok assim, tipo, pra sair e tudo mais. Aí a Crona vai voltar pra casa dele. E no meio do caminho, a Maka lembra que ela esqueceu uma coisa ela esqueceu um livro e vai atrás pra buscar. Só que nessa, a Maka ouve Crona conversando com a Eruka, falando como a Medusa voltou e que Crona tá indo muito bem como espião. E, de novo, é só um grande tapa na cara de tipo. Assim, eu vou dar. A gente tem que dar o braço a você pro Okubo aqui. Ele tá fazendo muito bem essa cascata de merda acontecendo, no sentido de que, tipo, tá tudo dando errado, uma coisa atrás da outra, é um tapa na cara atrás do outro pra todo mundo, e eu acho que o principal é essa parte toda de Crona, que é tipo, porque ele é a maior vítima da Medusa e dessa maracutaia que ela tá fazendo. E aqui agora a Maka se envolveu nisso também, porque ela sabe que tem que falar com alguém, ela sabe que tem que falar sobre isso, só que ela não pode, porque ela sabe que alguma coisa ruim pode acontecer com Crona se ela falar. Eu acho que é uma coisa boa, porque, tipo, todo esse final dessa parte, assim, sim, tipo, com isso, basicamente todo mundo vai pro canto deles. O Cid e o Spirit vão falar com que sabe que não foi ele, mas eles querem que ele vá provar a coisa. A Mary vai junto com ele. E nisso o Black Star vai passar um tempo junto da família da Tsubaki. E a gente termina aqui com o Crona sendo levado pela Medusa. Porque talvez quase tenham descoberto que ele era traidor e tal. E aqui a gente termina o arco meio que do ponto baixo dele. Não. A última cena dessa parte é literalmente a Maka encontrando no quarto de Crona, porque ela queria tentar falar com ele pra tentar resolver a situação, vendo que o lugar tá vazio, até o canto em que Crona ficava, e o primeiro pensamento dela é Medusa, porque ela sabe que, tipo, tudo isso é culpa dessa desgraçada. Uhum. Então tipo. E aqui a gente termina a coisa e, sinceramente, tipo, a gente só viu metade do arco e, sinceramente, foi uma melhora, como eu falei. Apesar de eu ter criticado bastante aqui, ainda foi uma melhora porque eu acho que o plot tá mais interessante, sabe? Esse foi um fim interessante, ok? A obra me jogou perguntas que eu estou interessado pra ver como ela vai responder elas, saca? E é aquilo também, tipo, como o Okubo também parece ter mais uma noção do que ele tá querendo fazer. Tipo, a gente tem uma. Ele levantou. Ele pegou todas as peças dele e tá colocando elas. Tipo, por exemplo, se eu não tivesse já lido esse mangá, eu vou dizer, eu não saberia pra onde a gente tava indo dessa parte toda. Porque só tá muito na merda tudo. Tipo, agora a gente parou aqui na metade porque justamente a gente tá dividindo aqui em dois, porque é um arco, porque de longe é o arco mais longo da obra, então a gente tá fazendo isso pra poder falar a melhor dele e também pra caber direitinho na nossa maratona junto com o Komura. Tanto que, por motivo de que, já que a gente vai falar só de metade dessa parte aqui toda, então a gente vai falar de a gente vai fazer uma cancelapédia falando de uma obra toda na próxima, mas aqui pelo menos, tipo, a gente fechou numa parte que faz sentido, porque o próprio mangá trata como uma separação. Tipo, o arco antes disso era uma coisa, o arco depois dessa parte vai ser outra coisa, sabe? É quase como. É tipo como se em Bleach a gente tivesse. Quando a gente fez lá os casts, a gente tivesse parado no arco do Arranca, ao invés de parar quando o mangá faz a pausa pro Turn Back the Pendulum, a gente parasse no. Quando eles vão pro mundo. Quando eles vão pro Ecomundo. Tipo, a gente tivesse parado antes lá.
Porque. Mas eu acho que ainda faz sentido a gente ter. Mas acho que ainda faz sentido com a maneira que a gente parou, porque é justamente uma grande mudança no arco. É o grande. É o meio do arco. É uma grande mudança nele que vai alterar ele pro resto dele. Não, sim, isso que eu tô querendo dizer, tipo, de que é uma mudança grande o suficiente pra essa separação fazer sentido. Tá. Tipo, até agora ele tá sendo de fato um arco bem melhor do que o último. Ainda temos problemas, mas eu acho que ele já conseguiu resolver boa parte dos problemas que eu tinha com a obra do primeiro arco. Eu espero que ela consiga manter tanto pra esse quanto pro resto da obra. Agora, bora fazer o rankingzinho, ou tu quer falar alguma coisa antes, assim, tu quer fazer as considerações finais mesmo, ou eu tenho uma coisa pra falar? Não, é melhor, eu espero que eles não. Eu só espero que não seja. Eu espero que pelo menos a obra mantenha essa qualidade mesmo, sobre que depois dele aparentemente ela vai pro pior dela. Não. O próximo podcast vai ser o melhor arco do mangá, vai ser a melhor parte do mangá todo. O depois desse vai ser o pior parte do mangá todo. E o último já vai ser o. Mas ok, ele vai ser melhor do que o arco do Eibon, só que vai ser pior do que a parte final da aracnofobia. Tá, ok, então. Vamos lá. De protagonistas eu acho que não muda nada. Eu não acho que não muda nada na classificação. De novo, eles mantêm a mesma qualidade que eles têm. Só gosto de 2. Pra mim ainda é a mesma coisa. Nesse caso, eu acho que o Black Star caiu ainda mais. Tipo, pra mim agora ele tá abaixo do Kid. Eu acho que na real, de fato, eu acho que, tipo, eu acho que o meu top 3 inferior é, tipo, a Tsubaki, o Black Star e o Kid. Não. Tipo assim, é aquilo. Tem 2 bons de fato, que é a Maka e a Liz. Tem a Paty e o Soul que estão nessa meiuca esquisita, de que eles não são nem bons, não são nem ruins. E tem os 3, que é o Black Star, o Tsubaki e o Kid. Tipo, a gente mal falou. A gente mal falou da Tsubaki aqui, cara. A gente não falou nada da Liz da Paty, tu percebeu isso? De fato, cara, de novo, ele pensou pela metade dessa premissa. Ele não pensou como essas armas realmente seriam com personagens. Tá. Mas. Tá, ok, agora continuando aqui. Deixa eu ver. Bora fazer um negócio assim. Death Side favorita, qual é a tua? Sinceramente, eu gostei, sei lá, bastante da. A Mary Azusa até era uma subida no meu jeito aqui e tal. Então, eu acho que eu vou com a Mary. A Mary é legal. Não, a Mary. A Mary, eu acho que ela é a melhor Death Side até o final do mangá. Isso. Não tipo, depende do como vai ser essa releitura, o personagem do Justin, mas tipo, eu acho que a Mary, ela fica no topo das Death Side até o final do mangá. Aí agora, ranking dos professores, já que... Não, pera, tu acha que a gente deveria já incluir o outro triozinho no ranking dos protagonistas? O quê? O outro triozinho, o Ox, o Giriko e a... Putz! A Kim. O Ox, o Giriko e a Kim. Tu acha que já devia incluir eles? Não, eles são deuteragonistas. Eles não são os protagonistas do mangá. É só pra gente botar eles em alguma coisa, sabe? Olha, eu sei que a Kim vai ser importante daqui a pouco o complot dela, mas tipo, eu não acho que seja realmente a hora. Tipo, sei lá, a gente considera eles depois quando eles realmente forem importantes, saca? Tá. Ok, tá. Então agora dos professores. Sei lá, primeiro, obviamente, o Cid, o cara é o foda, o cara merecia. Eu não entendo porque tem tanta gente que paga pau pro Black Star, cara. Por que eles não pagam pau pro Cid? Por que eles pagam pau pro Black Star, aquele moleque insuportável? É porque na prática, pra pensar, o Black Star ele é meio que o Naruto criança, né? É que ele não tem escrita boa, ele é só hype moments em aura. Então é por isso. A gente tá vivendo a era de Jujutsu Kaisen. A gente tá vendo a era do Blue Lock. Tu tá realmente, tipo, questionando por que o pessoal gosta do Black Star levando em conta, tipo, a era que a gente tá vivendo? Olha,
Olha, eu acho que pelo menos. Eu acho que pelo menos dá pra ter. Os personagens do Jujutsu têm um pouco mais de escrita do que os de Soul Eater. Tipo, é que eu sei que muita gente paga muito pau pro Black Star. E sei que, sei lá, é porque ele meio que vira um deus no final do mangá. Mas meio que todo mundo vira um deus porque o Power Scale vai para as alturas. Mas, tipo, moleque chato, sabe? Eu só fico pensando no Arthur. E eu gosto muito do Arthur, mas, tipo, eu gosto do Arthur porque ele é uma piada muito engraçada. Ele, como personagem, nem é essas coisas. A gente esqueceu de uma coisa. Que? Tu leu o capítulo extra que teve nessa meio todo? Ah, é mesmo, é do Excalibur. Então, um cara chato, pervertido, ele pega o Excalibur e ele de fato é super mega forte, mas ele desiste dele logo em seguida porque ele espirrava muito. Não, ele era meio engraçado, mas tinha as partes pervertidas do Okubo que são muito ruins, que por sorte não tem quase nada aqui. Não, o pior é que. Mas teve a melhor página de toda essa sequência que a gente leu, que foi o Black Star, o Excalibur olhando pro Black Star intensamente e depois perguntando: tu quer brigar? Muito bom, muito. Nossa. É muito bom, cara. Eu espero que de novo o Excalibur seja uma das melhores coisas desse mangá, cara. Não, é que se a gente for fazer o ranking das armas, o Excalibur provavelmente tá no topo, mesmo ele não fazendo basicamente nada. Não é nem questão de força, é só questão de personagem mesmo. O Excalibur é de fato um personagem muito engraçado. Ok, vamos lá. Professores. Então, obviamente, o Cid em primeiro. Depois veio o Sty, que assim, eu gosto do Sty, mas eu ainda sinto que a falta de real profundidade no personagem dele não me faz comprar totalmente o plot da insanidade, saca? É porque o lance é que parecia muito que o Okubo ele queria levar o Stein pra, tipo assim, nada me tira da cabeça de que o Stein era pra ser um vilão desse mangá. Era pra ele de fato ser um antagonista, só que o Okubo viu que dá pra usar ele pra alguma outra coisa e fez ele ser um herói depois. Porque, tipo, a forma como ele tava escrevendo o arcozinho inicial dele parecia muito que ia ser. Ele ia ser o Orochimaru da história, não ia ser a Medusa. Você acha mesmo? É que a maneira como eles colocaram no final no arquinho dele mostrava que ele não era. Tipo, eles tiveram que fazer um. Tá, que ele teve que fazer um plano de contenção falando que ele não é igual a Medusa, mas eu não sei se realmente era esse o plano dele. Não, eu tô falando, tipo, no arcozinho dele mesmo, tipo, naqueles capítulos que foi a introdução dele. Mas justamente no final já mostrar que ele não era um cara normal, saca? É que aquilo, tipo. Na prática, aquele arco durou 3 meses, lembra? Sei lá, depois vai a Mary, porque ela nem foi professora, e mesmo assim foi uma professora melhor do que o Spirit. Ah, não, tipo, aquela cena no final que é ela se achando uma professora ruim e chorando, tipo, é um momento muito bom de personagem pra ela, tipo assim, que ela de fato foi botada nessa situação, sem a força, por assim dizer, tipo, ela não queria isso, só que ela já se apegou muito a essas crianças, ela tá se sentindo muito inútil, porque ela não conseguiu fazer nada com o Sten. Muito bom, muito bom. É muito bom. Eu fico feliz que o mangá tá dando espaço pra personagens bons e não pro Spirit ou pra Blair. A Blair sumiu, né? Ela não aparece nesse arco. Ela apareceu por alguns quadros e eu acho que ela falou alguma coisa, mas depois disso, nada. E o Spirit mesmo ele só apareceu aqui e ali, sabe? Não teve. Ele teve aquela conversa com o Sten, que eu acho que aquele momento que ele conversa com o Sten depois que eles voltam da missão, eu acho maneiro que ele oferece que eles vão lá fumar e o Sten fala que ele não quer fumar, que ele não vai fumar porque se ele não aguenta ficar sem cigarro, ele não aguenta então a insanidade. Eu gosto dessa parte. É boa, sabe? O mangá tá dando momentos bons pra personagens bons, ao invés de dar momentos ruins pra personagens ruins. Dito isso, eu já vou te avisar sobre o próximo capítulo que a gente vai. A primeira partezinha do próximo cast já vai ter a Blair. Ah, não. Ela vai estar na forma gato o tempo todo. Ela não vai estar na forma humana. Então ela não vai assediar nenhuma criança? Não. Ufa, ainda bem. Tá, então eu acho que é isso. Eu acho que o Shinigami ele pode estar em quarto lugar, né? Porque, tipo, aqui também ele não fez nada. O Shinigami ele não fez muita coisa também.
Mas tipo, ele é presença, sabe? Eu acho que depois do primeiro arco ele estabelece que ele não pode fazer muita coisa, né? É. Dito isso, eu acho que é isso, né? Não tem muito mais o que a gente fala. Tipo, literalmente, a gente parou esse arco na metade. Não tem mais o que a gente fala. A gente não pode falar mais nada sobre ele. Tipo, se pareceu meio inconclusivo, é porque de fato é inconclusivo, porque a gente não terminou o argumento do Okubo ainda. A gente ainda não esperou pra ele terminar e tal. Mas, enfim, pessoal, a gente termina aqui, uma melhora, mas sabe o que que a gente vai ler agora? Uma piora da grande, onde a gente vai falar de um famosinho mangá cancelado da Jump. Um dos grandes casos do que o mangá ao quadrado categorizou como. Era mal cancelado o nome da patente? É um grande mal cancelado. O próximo podcast vai ser a Cancelapédia de Red Hood. E o grande. Outro. A última Cancelapédia que a gente fez foi falando de um mangá do assistente do Horikoshi. Agora é outro assistente do Horikoshi. Ele fez um monte de assistente que não conseguiu emplacar uma. Combina com o Horikoshi, porque assim. Não sei se tu sabe, mas o Horikoshi, ele fez uns mangá antes de Boku no Hero que só não deram certo nem um pouco. Eu sei. E o pior é que, cara, o pior é que a gente vai ter que falar deles algum dia, porque, tipo, é mangá cancelado do mais baixo nível. Então, a gente se vê, pessoal. Um beijo no coração de melão de vocês e tchau! Tchau!